E como nós vimos nos vídeos anteriores, já entendendo um pouco o percurso de Freud, também é importante destacar que ele foi inspirado por alguns professores e alguns outros teóricos que o precederam, de fato, aí no estudo da histeria, né? E podemos dizer que dentre eles o próprio Breuer foi uma grande influência, Charcot e outros acabaram também despertando aí o interesse de Freud sobre o tratamento das histéricas e das técnicas de hipnose. É muito importante que a gente procure entender o que era essa hipnose na época e por que Freud começa com a hipnose, depois ele cede, né? Ele sai, ele abandona de uma certa forma a técnica da hipnose para abrir espaço aí, caminho para que ele pudesse trabalhar com os pacientes através da livre associação, da associação livre, enfim. Bom, e o caminho e o espaço para que Freud, de uma certa forma, desse sequência, né, a esse novo modelo clínico, né, que tem a ver com a fala livre, com a livre associação, por meio da investigação do inconsciente. Claro que Freud, no início, ele não estava totalmente seguro, e isso é natural, porque era uma ciência, um campo de conhecimento que acabava de surgir sobre, né, o seu instrumento de conquista, e de alguma forma ele também precisava aprender a manejá-lo de diferentes maneiras, em múltiplas condições de tempo. A gente percebe todo um esforço de Freud ao longo da obra freudiana, não só em definir alguns termos, mas revisá-los e revisar algumas coisas que haviam sido propostas em determinado momento. Então, você percebe ao longo da obra freudiana que ele tem esse cuidado e também, digamos, um pouco de humildade de rever e reconsiderar posicionamentos anteriores, inclusive dentro da própria construção da teoria psicanalítica. Isso é muito importante, isso fala muito bem de Freud, fala muito bem desse processo de revisão, porque ele não pretendia ser o detentor de uma verdade, mas estava sempre muito aberto a revisar até seus próprios conceitos e postulações anteriores em prol do desenvolvimento da psicanálise. Claro que durante a formação a gente vai acabar conhecendo quais são as principais obras e publicações de Sigmund Freud. É importante que a gente se comprometa com o estudo, com a leitura dessas obras. Não vai ser possível ler tudo de uma vez, mas é importante que a gente tenha como um plano de leitura, né? Um plano para que de tempo em tempo a gente possa ir se aprofundando e se debruçando cada vez mais sobre as obras de Sigmund Freud e de alguns outros pós-freudianos. Claro, nós podemos aprender também de uma certa forma dentro do nosso curso de formação. Agora, Nietzsche, ele comenta que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar. Para atravessar o rio da vida, comenta, ninguém, exceto tu, só tu. O que isso quer dizer? Que nós, de fato, trazemos conhecimento, informações, teoria, prática, reflexões, vídeos através de conteúdos interativos, fóruns em que essa mesa redonda ela acontece, mesmo que seja num campo virtual, mas que cabe a cada um de nós o esforço e a dedicação e o tempo que nós dedicamos para a nossa formação em psicanálise clínica. Muito bem, então aqui surge esse importante esforço de que, para iniciar no caminho da formação em psicanálise clínica, como eu comentei em vídeos anteriores, é importantíssimo, e repito, importantíssimo que se faça muita leitura, reflexão e análise crítica. Então, aquele que não tem interesse por ler, por aprender, por aprofundar, por buscar respostas, dificilmente essa pessoa vai se dar bem ou vai se sentir atraído pela psicanálise, porque a psicanálise é um campo que requer de cada um de nós muita leitura e muito esforço. Então, como nós vimos, para atravessar esse rio da vida, inclusive para atravessar por essa etapa da formação, nós precisamos nos esforçar, porque, como nós já falamos anteriormente, a psicanálise demanda, de fato, muita leitura. Não só leitura, muito estudo e muita investigação. E quando eu falo muita investigação,
eu digo investigação real. Muito bem. Então, a formação nossa do psicanalista requer de nós tudo isso que eu comentei, mas em outras palavras, que nós seguimos em frente numa formação permanente, que é isso que acontece com todos nós psicanalistas. É isso.